Olá, abençoados! O canal Ser da Igreja de Cristo está de volta com novas edições de novos vídeos para o seu conhecimento, seu crescimento na fé cristã. Esse vídeo vai começar uma nova série que fala da Igreja Bíblica, a igreja que foi fundada por Cristo. São passagens que tem na Bíblia que mostram como foi a fundação da Igreja de Cristo no início, que serve de exemplo para nós, todos os cristãos que vieram após essa data, esse tempo. Então hoje nós vamos começar a parte 1. Igreja Bíblica, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. História bíblica, versículos comentados. Algumas passagens na Bíblia que falam do nascimento da Igreja de Cristo, que nos ensinam bastante como devemos ser igreja hoje, como foi fundada e cresceu, assim como o que se tratava nas reuniões, nas congregações que iam se formando nas cidades. Um adendozinho, gente. Estou voltando hoje. Depois de ter ficado parado desde dezembro, foi o último vídeo que eu fiz. Em janeiro eu me mudei de cidade. Eu morava no Rio de Janeiro, como eu coloquei no meu primeiro vídeo. E hoje eu moro em Teresópolis, cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então ainda estou em período de adaptação. E somente a partir de hoje que pude retornar à gravação dos vídeos. Então vamos continuar. Agora eu vou falar alguns versículos, quase todos, que tem na Bíblia que falam do nascimento da Igreja de Cristo. Tudo que fala da Igreja de Cristo, de Atos para frente, eu tentei colocar aqui e fazer comentários, trazendo para nossas vidas de hoje, de como nós devemos ser igreja. Então vamos lá, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Cristo diz aqui que a partir da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, seria iniciada a Igreja de Cristo na terra. Aqui estaria começando a Igreja de Cristo. Atos 2, versículo 1 ao 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio no céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A igreja começava a se reunir em casas, lugares públicos ou cedidos por irmãos mais abastados. De vez em quando ainda iam ao templo judeu, pois eram judeus, e ainda continuaram com alguns costumes da lei mosaica. Porém, quando iam ao templo, ensinavam o evangelho do amor, o que contrariava todos os religiosos judaicos, que tinham domínio do povo. Por isso, ficarem furiosos com os do caminho do evangelho da graça de graça, que denunciava as mentiras do sistema religioso, como é hoje, Hoje, os irmãos do Evangelho da Graça de Graça, eles denunciam, nós somos chamados a denunciar aos ensinos errados que foram ensinados pelo sistema religioso. Tanto começou com o judaico, depois veio o católico, depois veio o evangélico. O católico e o evangélico se dizem cristão. Atos 2, 38 a 47. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava a Deus à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Aqui nasceu e começou a crescer a Igreja de Cristo até chegar aos nossos dias. Os apóstolos faziam muitas maravilhas e ali começou a existir a congregação dos seguidores de Cristo, que ficaram muito felizes por terem se liberto do sistema religioso pioneiro judaico, que também cresceu, infelizmente, paralelamente, juntamente com a Igreja. No início, os que foram se convertendo ao Evangelho da Graça de Graça ainda viviam coisas do antigo pacto, pois tudo era novo para eles. Por isso, ainda frequentavam o templo no início e deviam praticar obras obras da lei, mas na esperança de que tudo ali mudaria. E os líderes também se converteriam aos da Igreja de Cristo. Ledo engano. A briga religiosa continuou entre religiosos, judeus, que ainda obedeciam às leis de Moisés, antiga aliança, e cristãos judeus convertidos ao Evangelho da Graça de Graça, que obedeciam aos apóstolos e Espírito Santo. O derramado do Espírito Santo foi tão tremendo no início que os cristãos, mais abastados e bem financeiramente, vendiam suas propriedades e bens que tinham em abundância para repartir com os irmãos que não tinham nenhuma propriedade e passavam necessidade. Não vendiam suas propriedades para dar para o rico sistema religioso da época. Percebe a diferença, gente? Atos 3, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Aqui acho que está com erro. Atos 3, 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Isso mesmo, isso mesmo. Condição sine qua non, indispensável, essencial, para ser introduzido na verdadeira Igreja de Cristo, se arrepender da vida contrária a Cristo, se converter, querer mudança de vida através do aprendizado de Deus e receber o Espírito Santo, que é buscar ter a mente de Cristo em si, consciência cristã. Hoje temos a Bíblia, que contém as Escrituras completas, Antiga e Nova Aliança, que no início não tinha, era somente o Antigo Testamento. E no Novo era o Espírito Santo mesmo que os ensinava somente. Nesta época, os cristãos eram somente guiados pelo Espírito Santo e orientação dos apóstolos. Eram simples, confiáveis e escolhidos de Deus. Bem, gente, vou parar por aqui. Vou tentar fazer um vídeo por semana. Vou tentar retornar agora e tentar fazer um vídeo por semana. De 10 a 15 minutos cada vídeo, para que também não fique muito extenso e que a gente vá aprendendo aos pouquinhos, né, como foi formada a Igreja de Cristo. Né? O mais importante é a gente ter uma constância, né? O feito é melhor do que o perfeito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, querendo Deus.